E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto. Fala galera, eu sou o Carlos. E hoje a gente tem um convidado aqui, muito legal. É o Pedro. E aí galera, tudo certo com vocês? Prazer estar participando. Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Henrique. Não vou falar meu nome inteiro porque é grande, mas é um prazer estar com vocês aqui hoje. O Pedro é um amigo nosso de longa data, na real meu, e a gente resolveu conversar a respeito de composição. Eu tenho composto algumas coisas particular, ele também. Também o Carlinhos tem composto algumas coisas. Me aventurando um pouquinho nessa área. Aventurando um pouquinho. E, cara, quem você é? Me diga aí primeiramente. Rapaz, pergunta difícil, mas abrangente. Bom, eu tenho 23 anos atualmente, né? Eu sou formado em engenharia civil, trabalho na área, mas na verdade sempre estive envolvido com música desde muito pequeno, muito criança. Se eu não me engano, 3 anos, para ser mais exato, de idade. Eu já estava começando a ver algumas coisas sobre bateria e tal, até uns videozinhos meus, bem criancinha, tipo 3 anos e meio, se eu não me engano, tocando na bateria e tal. Então, sempre gostei muito, sempre estive muito ligado com esse tema de música. A maior parte dela dentro da igreja, que eu acho que é onde muita gente tem um primeiro contato mais direto com a música, assim, é dentro da igreja, né? Sim. E foi isso, cara. Então, durante minha caminhada aí, eu fiz aula de bateria, fiz aula de guitarra, aula de violão, fiz um pouquinho de aula de técnica Menino vocal. prodígio. Não sei. Não sei. Mas enfim, eu fiz bastante tempo de aula, fui professor durante um bom tempo também. Hoje em dia também, ainda sou professor de violão, mas não é o meu foco principal, digamos assim, né? Sim. É algo que eu faço mais esporadicamente, por assim dizer. Tipo um hobby. Tipo um hobby, exato. Então, participei um tempo da Bandonan, né? Inclusive com o Roberto. Eu era guitarrista lá, eu era guitarrista em um dos vocais. Gente, inclusive, banda muito boa, recomendo. Verdade. Verdade, não é porque a gente participou não, sabe? Mas é bom mesmo. E... Bom, enfim, participei um tempo lá, foi um tempo muito gostoso, eu aprendi muita coisa lá. Mas infelizmente eu tive que sair mais por conta de rotina, né? Também acho que você chega num ponto que você começa a ter que fazer um pouco de escolhas na sua vida. Então a música acabou se tornando mais um hobby meu, assim. Algo que eu toco na minha casa. Então é algo... Ou, claro, ainda na igreja. Eu ainda toco na igreja. Sim. Faz parte do Ministério de Louvor. É muito louco por causa que essa história bate muito com a minha, tem hora, sabe? Por causa que eu comecei a tocar na igreja. Certo. E daí eu comecei a tocar com 6 anos. 6 anos. Cara, é engraçado porque eu falo, né? Tem um vídeo meu que eu comecei a tocar com 3 anos de idade, mas real mesmo, acho que eu tinha 3 anos e meio. Mas era muito engraçado, era bateria. Então a baqueta era quase maior que eu. Ou seja, eu não alcançava os pedais tal, do bumbo e do chimbal. Então o baterista da época, que era o Fernando ainda, ele tava sentado na banqueta da bateria, né? Ele ficava tocando o bumbo e segurando o chimbal. E eu ficava no colo dele, tocando no chimbal e na caixa. Com Que as louco, baquetas. E foi num culto, se eu não me engano, inclusive. Que foi uma musiquinha, assim, que eu toquei, 3 anos e meio. Bonitinho, fofinho, sabe? Mas é engraçado até, é engraçado. Sim, é muito louco, por causa que quando a gente começa dentro da igreja a fazer uma coisa e a gente expande para outros lugares, assim, muitas vezes a gente tem um pouquinho de preconceito. É verdade. Um pouquinho de preconceito, e eu já contei uma história pro Pedro que aconteceu comigo, que teve uma pessoa que encrescou comigo por causa que queria que eu não tocasse fora da igreja. Pra quem não sabe, eu toquei uns 6 anos fora da igreja. Eu tenho 20, 6 anos fora fora da igreja, por causa que eu tava levando a música muito sério. Eu andava com bastante gente que era músico, toquei em banda. E cara, foi incrível essa época da minha vida.
Só que as pessoas elas entendem meio errado essa área de, olha, você só pode tocar dentro da igreja, você só pode fazer as coisas dentro da igreja, você só pode trabalhar dentro da igreja. E, cara, a nossa visão, eu acredito que não só a nossa visão metodista, mas a visão que todo mundo deveria ter, é uma visão de missionário, sabe? Mesmo tocando músicas que sejam de qualquer outra conotação, tipo rock, punk, jazz, tanto faz, não importa. Mas você influenciando lá fora, cara, é uma coisa muito louca. E a gente tava até conversando sobre o Bruno Valverde. Isso, Bruno Valverde. Nossa, cara, aquele cara é incrível. É muito crânio. Mas ele é cristão e ele toca no Angra. Atualmente, pelo menos na data que a gente tá gravando o podcast, por enquanto ele tá tocando lá, né? E achei muito engraçado isso, né? Porque, primeiro que, assim, super respeito o cara, digamos assim, uma inspiração pra mim em muitas questões técnicas, né? Quando a gente fala de bateria. E, super respeito o cara, porque ele, virou baterista do Angra muito novo. Tinha 20 e pouquinhos anos, se não me engano. 20 anos, alguma coisa assim. Ele era bem novo. Não tenho a data dele exata. E, ou seja, tu mostra o talento que o cara tem, né? A forma como ele evoluiu e tudo mais. E daí, no canal do YouTube dele, começou a postar uns vídeos tocando música cristã. E eu não lembro se ele gravou um vídeo no YouTube ou se ele gravou um vídeo no Instagram, não lembro certinho. Mas ele comentou que as pessoas começaram a questionar ele, né? Tipo, a respeito disso. Pô, você tá no Angra, mas você toca música de igreja, né? Como assim? O que tá acontecendo? Eu achei muito interessante a resposta que ele deu, cara. Ele falou assim, tocar no Angra é o meu trabalho. Eu vivo disso, eu vivo da música. Mas não só por isso não quer dizer que, tipo, não seja cristão, eu não posso tocar as músicas pra Deus também. E, cara, eu achei fez total sentido, porque a gente pensa o seguinte, eu acho que as pessoas elas interpretam muita coisa errada, né? Mas, por exemplo, se você tem um trabalho qualquer, você trabalha numa empresa X, você não tá trabalhando fora da igreja? Sim. Então, ou seja, é um trabalho externo. Aí, tipo, a pessoa vai falar assim, não pode tocar um músico fora da igreja, porque... Mas por que não pode? Você trabalha fora da igreja também, por que eu não posso tocar fora da igreja também? Inclusive, se é o meu trabalho, se é o meu ganha-pão. Né? Sim. As pessoas acho que confundem um pouco isso, elas começam... Sei lá, nem sei Eu como. tava até falando com um amigo esses dias, ele falou que viu alguém comentando assim, se o Rodolfo Abrantes se converteu e tá fazendo música cristã agora, por que ele ainda cobra direito autoral das músicas do Raimundo? Tipo, é óbvio, é o trabalho do cara, é o que ele fez, a história, tipo, o trabalho dele, o ganha-pão, tá ligado? Não faz nem sentido uma pessoa querer questionar um negócio desse. Exatamente. Na minha visão, né? Sim, a minha opinião também é igual a você, por causa que, cara, não tem como você ter um trabalho. Por exemplo, você é engenheiro, você trabalha na parte de engenharia. Você tem que cobrar sua comissão a respeito disso. Com certeza. Entende? Eu trabalho com marketing. Cara, eu tenho que cobrar a minha parte. O Carlinhos, ele não trabalha. Muito legal. Mas ele tá se formando pra ser veterinário. E tipo, cara, ele vai cobrar o rolê dele. Sacou? E tipo, isso é muito importante. Tipo, a música, cara, ela eu acredito assim que ela pode ser muita coisa na vida de uma pessoa, assim, entendeu? Então, por exemplo, claro, ela pode ser, por exemplo, utilizada, falando das pessoas que estão dentro da igreja, utilizada para louvar e adorar o nome do Senhor. Também pode ser o trabalho do cara, pode ser o ganha-pão. Então, no caso do Bruno Valverde, no caso do Rodolfo Abrantes, que ele tem as músicas e tal, que ele cobra direitos autorais e tudo mais, porque, é o que sustenta a família dele. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que as pessoas, não sei, elas acham que a música é um ponto fora da curva, assim, que sabe? Não, tem que ser exclusivo aqui dentro, ponto.
Cara, Não é não... por causa que o anjo caído fundou esse rolê que esse rolê não é do Senhor. A gente separa Calma muito. aí, é do Senhor sim. A gente separa demais o sagrado do secular, né? Sendo Sim. que, tipo, o espiritual do secular, sendo que a gente é espiritual, então em tudo que a gente faz, secular ou não, Deus tá com a gente tem que glorificar Deus em toda a área. Assim, E a música pode ser algo secular, que você tá sendo influência no meio de pessoas de fora da igreja. O que a gente tem que estar fazendo, né? Como a gente já falou. sim, exatamente. Mas assim, ok. Eu só acho que, por exemplo, uma pessoa que, né, vamos supor, toca numa banda aleatória, também não vai começar a tocar umas músicas que, tipo, enaltecem um inimigo, por exemplo. Né? Mas daí a gente entra numa outra questão aí. Numa outra significado. Aí é Daí agora diferente. a gente entra na composição do rolê. Exato. Por causa que a gente, por exemplo, eu já compus músicas pra fora, já compus músicas pra dentro da igreja. Sim. Até que a gente tava conversando que a gente não gravou essa música, mas a gente tinha que gravar a força. É verdade. E tipo, cara, é muito louco. Por causa que tem algumas músicas que fazem muito sentido. E essa música, ela entrou num... Ela aconteceu por uma guerra de braço, né? Uma queda de Queda braço. de braço. É verdade. É muito engraçada a história. Se a gente for contar a história... o Sadraque, que era um baterista nosso, ele sofreu um acidente. E naquela época, né? Daí a gente falou, nossa, mano, tá tudo bem, o que aconteceu? Tá com a parte toda rasgada. Eu falei assim, não, vou tocar. Eu me doidão. E falei assim, vamos tirar uma queda de braço e tal, assim. Não, é que a gente tava aqui, né? E daí a gente tava... a gente pegou um dia pra compor, na verdade, que a gente veio aqui. E daí a gente ficou tempão com os instrumentos ali e tal, não saía nada. A gente desceu tomar uma água, todo mundo, daí não sei como ou por que começou uma história de guerra de braço. Essa disputa, nossa, também na época. Nossa. Tipo, e daí a gente voltou aqui pro templo, o pessoal, acho que o Heitor, mas não sei quem veio tirar uma queda de braço aqui na mesinha, não sei se foi Heitor Sadraque, não lembro. Foi Heitor e Felipe. Era Felipe? Era não lembro. Felipe, se eu não me engano. Eu não lembro quem que era. E daí a gente, tipo, eu fiquei olhando aquela cena ali de fora, com a guitarra na mão e tal, eu falei assim, cara, a gente tem um tema. Né? Que é a força, né? A força de Deus e tal. E daí fluiu o negócio, tipo, muito rápido, que a gente ficou, tipo, sei lá, meia hora parado sem fazer nada, a música surgiu em 10 minutos. Inteira. É um negócio muito louco. E assim, eu acho legal esse bagulho de compor. Por causa que eu tenho um jeito de compor. Acho que cada um tem um jeito de compor, Cada um né? tem um jeito. Tipo, qual que é o seu jeito de compor, Carlinhos? Que agora você tá começando a compor. Então, Eu acho interessante você falar como que você compõe. Então, algo que aconteceu comigo, né? Até agora eu tentei me aventurar assim, tentei transformar acho que o Salmo 19 em música, mas não fluiu tanto porque eu parei no meio. Mas tipo, a única música até agora que eu realmente fiz, eu peguei assim, eu tava querendo fazer algo vindo da palavra. E daí eu tava lendo Atos, e eu pensei, vou escrever uma música baseada em Atos. Daí eu ia lendo, daí eu puxava assim, do nada eu puxava alguma coisa. Tipo, no início eu falo, tu és o autor da vida que morreu por nós. Porque Pedro tem uma parte lá no início de Atos que ele fala, o autor da vida foi morto por vocês, mas ele morreu por nós para nos salvar dos nossos pecados e tudo mais. E eu puxei aquilo e guardei, deixei lá. Daí um dia eu peguei, deixa eu olhar as coisas que tá anotado aqui e deixa eu meio que puxar pra... Tem um caderninho que vai anotar. Sim. E eu assim, era tudo, né? tipo isso. Era meu caderno de devocional. E eu teve coisas assim, eu marcava um asterístico, eu marcava alguma coisa assim pra eu saber. Isso eu escrevi aqui por causa da música. Daí um dia eu peguei assim, foi até engraçado. Foi o dia que eu comecei a colocar pisca-pisca no meu quarto, pra deixar não ele piscando, mas parado e uma iluminação mais fraca. Eu peguei, liguei lá e peguei o violão. Daí eu lembrei do rolê da composição. Eu falei, e se eu tentar
peguei, comecei a tocar umas notas aleatórias assim e foi fluindo. Tipo, eu olhando as frases e foi fluindo. Até uma hora que eu estagnei. Daí não saía nada. Até que um dia a gente tava numa chamada da célula que eu faço parte, né? E uma amiga do nada falou, gente, eu quero fazer uma reunião com vocês e tal. E por que era reunião? Porque ela ia sair da equipe. E naquilo, por que ela ia sair? Porque ela já estava no processo, em breve ela vai, tipo, ela crê que em breve ela vai ser enviada para missões. E ela sabia que ela tinha que renunciar a algumas coisas. E eu lembrei da minha música, e eu lembrei também de um pastor que pregou sobre uma palavra que é Hineni, que significa eis-me aqui, só que muito mais profundo. E eu lembrei da palavra dele. Eu peguei a anotação daquela palavra só para pegar assim, o que significa Hineni. Que é eis-me aqui, seja o que for, quando for, o que for, estarei sempre aqui. Apenas diga o que queres e eu farei o que agrada ao teu coração. E eu peguei e comecei a puxar aquilo pra música. E foi fluindo, simplesmente. Do nada veio uma melodia, do nada veio a letra, Deus foi indo. Deus mandando a música e fluiu tranquilamente. Só nas notas, assim, né, que eu falho muito na técnica, no violão. Então eu só peguei assim, do nada eu troquei os acordes, o Roberto me ajudou a ajeitar melhor aquilo e fluiu perfeitamente. Pô, que massa, cara. Eu acho engraçado porque já ouvi algumas perguntas a respeito de composição, né? Tipo, como que você compõe? É melhor você, por exemplo, fazer a melodia e depois fazer uma letra, ou fazer uma letra e depois faz uma melodia em cima da letra. Sinceramente, eu não acredito que exista um jeito mais fácil ou um jeito mais difícil, né? Eu conheço pessoas e já ouvi pessoas comentando a respeito de que preferem fazer a letra e depois elas pegam um violão ou, sei lá, um teclado, qualquer coisa, e encaixam essa letra na melodia, em uma melodia, na verdade, tipo assim, faz uma melodia pra letra, né? Sim. Eu particularmente, mas assim, aí entra uma questão pessoal, eu acho pior, pelo menos pra mim, porque eu acho que depois você escrever uma letra, eu tenho facilidade com isso, só que encaixar essa letra numa métrica que você vai criar depois, eu acredito que é mais difícil. Então, eu particularmente normalmente pego um violão ou uma guitarra, começo a, enfim, criar ali, vou tocando, vejo que isso aqui é legal, isso não é legal, começo a mexer, vai e tal, até que forma alguma coisa que, tipo, num ponto que eu quis chegar, né, tipo assim, uma sensação que eu quis passar, e depois em cima dessa melodia eu faço a letra. Eu acho que, mas é uma coisa particular minha, pra mim flui melhor. A não ser casos quando Deus me dá um pedaço de alguma música, porque daí é engraçado, na minha cabeça já vem a letra e a melodia junto, então aí eu não preciso criar nada, eu só reproduzo. Mas daí não pode nem chamo de composição, porque daí ele já tá me dando pronto, só Tipo isso. E tipo, eu tenho um jeito diferente. Eu gosto muito de... Eu demoro demais pra compor. É uma coisa que eu tenho que parar um pouquinho de fazer. Eu tenho que ter um pouco mais de constância na composição. Porque eu começo a compor uma música num ano e termino a música no outro ano. Sabe? Mas você sabe que acontece muito, inclusive. Isso, acontece demais. Tipo, acontece muito com muita gente. E assim, é uma coisa assim que eu pego vários riffs que eu faço durante muito tempo. Por causa que eu tenho muita bagagem de pessoas assim, que eu acompanho. Por exemplo, eu amo rock, eu amo heavy metal, eu gosto muito de folk, eu gosto muito de o gospel em si, né? Mas também tem várias outras influências, jazz, tem influência do pop rock do Brasil, pop rock fora do Brasil. E assim, é muito legal, eu gosto muito, é interessante, só que, brother, tem hora que você tem que filtrar tudo que você tem na cabeça, porque senão você acaba copiando as pessoas. É engraçado que a gente estava conversando sobre isso antes de começar, que teve essa canção da Força, a gente percebeu que a gente estava copiando a música do Scorpions,
teve um trecho dela. E tipo, A introdução, a né? introdução dela e também o jeito de tocar, né? Sim. E tipo. Não é que parecia. Era a música. Foi muito engraçado. Na hora que a gente tava começando. Nós começamos a tocar e tal. Daí, tipo, sabe quando sou familiar, assim, né? E eu fui tentando lembrar. Eu falei assim, conheço essa música, de onde que é essa música? E fui batendo, até que eu lembrei. Rock Like a Hurricane, se não me engano, o nome da música do Scorpions. A introdução tava igualzinho. Eu falei assim, nossa, vai ter que mudar, porque super plágio, né? Falando nisso, Carlinhos, que estilo musical você gosta? Meu, eu sempre, assim, até antes da igreja, né, sempre foi muito mais rock. Certo. Tipo, é o que eu mais ouvia. Hoje eu sou bem eclético, eu ouço tudo, até tava zoando com o Roberto. Que eu tava na minha playlist aleatória, assim, do nada apareceu até um funk gospel, assim, que é uma coisa que eu não ouço muito, mas tá lá. Tipo, eu nem ouço muito, mas tá lá no meio da playlist, porque, eu pego muito geral, eu gosto de pop, eu gosto de rock. O gospel hoje tem algumas que eu acabo não me agradando tanto, mas gosto de quase todas e vai fluindo nisso, sabe? Legal. Dá pra gente montar um power trio aqui, então, aí, rock, olha tá só. vendo? Não, porque eu acho engraçado, porque esse negócio de influências, né? Se você for perguntar pra mim em questão de músicas, minhas influências, eu vou ter que pensar um pouco aqui, porque eu pego um pouco de cada um, tipo assim, ouço o que um cara faz de legal, o que o outro cara faz de legal, o que esse faz de legal. E vou meio que juntando, né? Então, igual eu tava falando, por exemplo, eu gosto muito da técnica, o jeito que... Tecnicamente, o Kiko Loureiro compõe, eu acho, nossa, muito massa. Eu gosto da técnica do Bruno... Nota, gente! Gosto muito da técnica do Bruno Valverde na guitarra, na bateria. Kiko na guitarra, Bruno na bateria. A técnica com que ele toca eu acho muito massa. Porém, eu gosto muito da interpretação do Elis Tepario Siberiano na bateria. Rapaz, O cara é uma máquina tocando. A mão dele não parece que tá mexendo com a mão. Exato, é bizarro. Enfim, assim vai. O próprio Juninho Afrão, eu gosto de muita coisa que ele faz. Questão de voz e composição melódica no sentido de cantar, né? Eu gosto muito do Mauro Henrique. Então, assim, eu junto de tudo um pouco. E às vezes saem algumas coisas que a gente fala assim, pô, isso aqui é plágio, mas foi sem querer. Já foi assim, e já aconteceu assim, algumas vezes comigo, sabe? E eu acho isso muito engraçado. Só que nem sempre, por exemplo, sai de um rock e vai virar um plágio de um rock, né? Igual eu já até comentei aqui antes, né? A gente tava trocando um papo antes de gravar o podcast aqui. Eu achei muito engraçado o que aconteceu com o Angra uma época que, acho que se eu não me engano foi o Calcinha Preta, que tipo plagiou um riff de uma música deles e tipo tinha colocado num forró, mas tipo, não é que eles pegaram o riff e adaptaram, tipo Ctrl+C, Ctrl+V, tá ligado? E eu fiquei assim, tipo assim, dentro do mundo deles, né, que é o forró, um negócio tipo, completamente diferente do heavy metal melódico da outra banda. Sim. Então eu acho que esse negócio de composição, você tem que criar sua identidade, que é para tentar ao máximo tipo, sair dessa cópia. Claro que a gente está falando aqui assim depois que você já tem uma determinada experiência com música, né, e tudo mais, né? Porque obviamente que no início você vai se basear, pô, essa música é legal, vou me basear nela para criar a minha, que eu não acho errado. Mas com o tempo acho que é interessante o músico ir criando sua identidade e pegar influências. Pô, por que eu gosto desse cara? Esse cara ele tem uma interpretação legal, ele faz isso. A técnica desse cara é muito legal, ele compõe as composições dele tem muito disso. E daí você vai, sabe, moldando a sua característica musical, para que quando uma pessoa ouça uma música sua, fala assim, pô, essa música é do Roberto, essa música é do... Entendeu? É uma coisa que eu percebi quando eu comecei a tentar compor a minha, que assim, eu acho que as influências hoje pra mim, assim, mais no campo cristão principalmente, né, Rodolfo Abrantes em todos os aspectos, né, que ele foi uma referência muito forte pra mim quando eu me converti.
e o Alessandro Vilas Boas. E daí eu percebi que teve uma parte da minha música que era exatamente tipo a mesma melodia de uma música do... não sei se era da One Sounds. Cálice de Amor. Que eu não tô conseguindo lembrar a melodia, mas era exatamente a mesma. E todo mundo falava, nossa, tá legal. Daí eu ficava assim, meu, não tá, porque eu tô imitando, eu tenho que mudar isso. No final, na definitiva eu consegui mudar. E ficou assim, lembra, mas não é aquilo, é outra coisa. Mas eu puxei do nada. E eu ficava, meu, não consigo tirar essa parte, mas eu não posso deixar do jeito que tá, porque do nada eu puxei aquilo. Verdade. É que eu acho que também entra numa questão, não tô dizendo que não dá pra fazer um negócio 100% original, 100% diferente, porque dá, e essa eu acho que é a graça da composição. Mas hoje, meu, internet, tem plataformas de streaming e tudo mais, meu, a quantidade de pessoas que tipo tinham composições em casa, negócio, e estão colocando pro mundo ouvir, é brutal, assim, é tipo gigantesca, coisa que não acontecia há poucos anos atrás. Sim. Então essa globalização e tudo mais tá trazendo à tona tudo isso. Então, às vezes, você tipo tem uma composição que você já fez, daqui a pouco você ouve uma música de um cara e você fala assim, meu, Mas é parecido tá com muito música. parecido com a minha música. Aí você tipo assim, nossa, plagiei o cara, mas você tipo nunca tinha ouvido. E o cara também nunca ouviu a sua música que tá guardada lá na sua gaveta. Então, assim, eu acho que um desafio pros músicos aí é sempre estar se renovando. Sim. Sempre estar se renovando, você não pode parar. E uma coisa que me bate muito, cara, é assim, eu já tentei várias vezes já, assim, não copiar, sabe? Mas é uma outra coisa, é assim, a gente acaba se baseando demais em pessoas que a gente tem como referência. A gente se baseia demais. E eu gosto muito de folk. Eu tô gostando, assim, eu tô na minha melhor fase, eu acho, porque assim, eu tô gostando muito mais de folk, e o folk tá me trazendo uma visão muito diferente do que é a música, num contexto assim, abrangente, Certo. tá? E tipo, cara, eu amo tocar com banda. Eu amo, por exemplo, você gosta, você pode ir uma banda, beleza, A vibe é diferente, né? Mas a minha vibe hoje é tocar sozinho. É tocar sozinho. A vibe é gostosa de banda? Nossa, pra caramba. Aquela vibe assim, nossa, que nossa, os músicos, tudo conectado, aquela coisa. Mas hoje eu tô numa pira mais... aquela coisa de, mano, vamos ficar um pouco mais individual, um pouco mais... no secreto, né? Vamos ficar mais em isolamento, mais distanciamento social. Mas assim, é que assim, eu tenho composto mais, né? Eu tenho composto mais e é muito legal. Por causa que quando você começa a jogar ideias só, por causa tem muitas vezes que a gente faz isso, né? Sim. A gente só joga ideias e beleza, tá ótimo. Mas quando a gente começa a jogar ideias e começa a pensar nas ideias, falando, nossa, daria uma música muito boa. Daí você começa a entender e pensar. Você falou de uma experiência que você teve quando você foi fazer uma viagem. E, mano, eu queria que você contasse ela, porque, mano, muito interessante a ideia de composição que ele mostrou pra gente. Porque eu já vi essa ideia de composição, as ideias de composição que ele fez, mas que essas pessoas fizeram. Mas, assim, eu acho muito interessante porque eu tenho uma ideia de composição diferente, mas semelhante também, né? Então, pode contar aí. Falando agora num contexto composição para Deus, digamos assim, com o intuito de louvar e adorar, eu tive essa experiência, eu já tinha ouvido falar né, sobre esse não sei se eu posso chamar de método, né, que é o lédico, que é você lédico, ler, escrever, dizer, cantar e orar a palavra do Senhor. E eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha visto em ação, digamos assim, né? E daí eu fui passei rapidamente pela F-Hope, lá de Floripa, e eles estavam fazendo mais ou menos isso mesmo. Então, tava todo o ministério de louvor lá em cima, eles estavam, vamos supor, tocando uma melodia
bem simples, assim, com violão e tal, tipo 2, 4 notinhas. E uma pessoa pegava a Bíblia, lia um versículo ou um capítulo, enfim, lia ali um pedaço da palavra de Deus. E daí o Ministério de Louvor começava a cantar esse versículo. E é engraçado, porque eu mesmo tentei fazer isso depois e no início é um pouco, não vou dizer difícil, mas é estranho, porque você... Assustador, né? Não, é que você pega, vamos por um versículo da Bíblia ali, e você tentar cantar encaixando na métrica da música na hora é um pouco difícil. Não faz sentido, né? Porque não é adaptado, né? Isso, fica meio fora do tempo, mas você começa ali, você vai. E, cara, incrível, porque em pouco tempo mesmo, assim, cara, o Espírito Santo começa a agir, assim, e daí já começaram a transformar um pouquinho, assim, as palavras usadas no versículo, para encaixar exatamente nessa questão da métrica, né? E daí uma pessoa começava a cantar aqui, a outra já continuava cantando, tipo, complementando, aí a outra, aí daqui a pouco eles já tinham um refrão e já tinha, tipo, voz principal e segunda voz em cima, aí o violão que tava em sei lá, 4 notinhas ali, padrãozinho, já começava a mudar de vez em quando, só que eles eram em 2 violões, os 2 violões, tipo, casando ao mesmo tempo ali. Aí o cara da guitarra já começava a, tipo, criar um solo, o cara da bateria, meu, absurdo. Você via que não era humanamente possível que todo mundo estivesse fazendo aquilo, porque ninguém tava conversando com ninguém, entendeu? E o negócio foi evoluindo, foi ganhando forma assim, tipo, sabe? Cara, muito massa, cara, de um jeito incrível, que você vê que é tipo o Espírito Santo agindo ali, sabe? E, enfim, depois eu fiquei muito curioso, aí eu falei assim, eu quero ver se funciona, vou tentar fazer, e eu digo funciona, e assim, E eu vou continuar fazendo. Porque é muito, muito legal, porque a partir do momento que você está cantando a palavra de Deus, você está cantando a palavra de Deus, você está cantando para Deus aquilo que Ele quer que você fale para Ele, basicamente isso. E tipo assim, entre aspas, não tem como dar errado. Sim. Entendeu? Porque é a palavra, é o que Deus deixou pra gente. E você tá cantando aquilo pra Ele. Então, e é muito legal. Inclusive, eu tive uma experiência que foi muito, muito legal, assim, porque eu vi acontecendo também com outra pessoa, que foi com o Gabriel, nosso líder de jovens aqui, né, da Metodista de Biporã. Eu fiz 21 dias de oração com ele. Eu já tinha feito antes, que é para fortalecimento do nosso homem interior, em que eu fui instruído, e depois eu fiz com ele, onde, entre aspas, eu estava instruindo, porque não é bem isso, porque as duas pessoas crescem juntas, mas enfim. E daí aconteceu que teve um dia, e todo dia a gente fazia o lédico. Então a gente lia, escrevia, conversava sobre a palavra, depois a gente cantava e orava. E daí eu peguei o violão, ou ele pegou, não lembro. A gente começou a tocar, e daí a gente começou a cantar o versículo, e daqui a pouco tipo foi transformando, sabe? E tipo virou uma música, que tipo Deus deu pra ele ali naquele momento. E daí até ele falou assim, nossa cara, que massa, né? Tipo, a gente tem uma música agora. Tipo assim, cara, acontece muito, é muito legal. Então, a experiência de você, tipo, pegar o seu instrumento, pegar a palavra do Senhor, aí você, tipo, tá meditando ali, você tá orando, daqui a pouco você começa a cantar a palavra, e Deus vai te dando, tipo, essa música. É igual eu falei, eu nem sei se pode ser chamado de composição, porque é incrível porque flui. Você não tá pensando no que você tá fazendo. Não. É o Espírito Santo que vai te guiando ali. Na hora que você, tipo, se deu por si, assim, tá pronto. E tem uma coisa que aconteceu assim comigo, muito, acontece muito, eu acho que eu tava conversando com o Pedro, já quando eu tô no louvor, tô fazendo ministração, eu tô com uma liderança sabe, liderando aquele dia, sabe, na ministração, e eu acabo fazendo um louvor, fazendo as músicas, mas eu sempre deixo um tempo para que o Senhor age, sabe? Então, acaba que muitas vezes o Senhor acaba falando para que eu haja em oração, para que eu haja em louvor, entende? E assim vai.
E assim, e é muito importante, e eu dou graças a Deus, que eu tava pensando aqui, que a gente tá gravando essas coisas. Por Sabe? que você fala? Que a gente grava dos nossos louvores. Ah, tá, Sabe? entendi. Por causa que é muito importante. Então assim, pra mim, cara, hoje, se eu for ver nas gravações, eu vou ver muitas coisas que eu posso tirar e fazer uma música, abranger uma música bem diferente. E vai ficar muito massa. Sim. Mas assim, vai ficar muito massa pra gente ouvir. Mas pode ser que ela não seja totalmente espiritual, entende? E assim, tem muito esse rolê, sacou? Que eu acho que assim, quando, igual eu até comentei com vocês antes, né? Eu acho que assim, a música, eu acredito que ela pode ter três, falando num contexto cristão, né? Eu acho que ela pode ter três formas. Por exemplo, eu acho que todo mundo já teve a experiência de ouvir uma música de algum grupo, alguma banda, algum ministério, ou pessoa que se diz cristã e tudo mais, e a música é com esse contexto, e você ouve e você fala assim, pô, legal, traz uma mensagem bacana a respeito do evangelho, traz tal tema, é interessante. Mas quando você ouve uma música que, foi tipo assim, concebida pelo Espírito Santo para aquela pessoa, é aquela música que tipo, você arrepia e tipo, aquilo quebrando seu coração, é um negócio completamente diferente. Sim. Então, igual eu até comentei, né? A pequena experiência que eu tive, eu entrei um dia numa loja de roupas e tava tipo tocando uma música. E eu não prestei atenção, não vi o clipe que tava passando, não vi nada. Era uma música em inglês. Não sou lá um perito em inglês também, mas enfim, e daí eu não prestei tipo muita atenção e tal. Eu tava vendo umas roupas lá com a minha noiva, inclusive. E daí, do nada, tipo, naquele momento que eu parei pra prestar atenção no que tava tocando, assim, se não me engano, numa parte instrumental, eu falei assim, cara, essa música, ela é cristã, ela foi feita pra louvar a Deus. E daí eu, tipo, olhei pro clipe, assim, era tipo como se fosse um show, tipo, gravado. E daí eu comecei a tentar prestar atenção na letra, tipo, tentando traduzir. E no final realmente não lembro a banda que tava tocando, era uma banda estrangeira, norte-americana, se eu não me engano ainda. E eu achei muito engraçado, porque tipo, uma música que você, tipo, não vi nada de referência da música. Numa parte instrumental eu falei assim, sabe quando o Espírito Santo te toca? Daí eu falei assim, cara, essa música, ela foi feita pra Deus. Daí que eu fui parar pra prestar atenção. E a terceira vertente, digamos assim, eu acredito que é quando Deus te dá uma música, mas é pra ela, só pra você adorar Ele naquele momento. Sim. Né? Por exemplo, já aconteceu, na verdade acontece comigo muito. Eu gosto de conversar com Deus quando eu saio pra caminhar. Às vezes eu tipo, saio pra caminhar sozinho assim, sinto que eu tô precisando e eu vou conversando com Deus ao longo da caminhada, né? E é engraçado, porque daí, às vezes eu tô tipo caminhando, tô conversando com Deus, tô orando, e daí tipo eu começo a cantar alguma coisa assim, e é muito massa, tipo, aquele momento, só que eu sinto que não é pra mim, tipo, gravar, fazer virar um show business em cima disso. Sim. Tanto que, tipo, eu canto na hora, tal, eu posso ficar repetindo, tipo, 30 vezes aquele momento gostoso e tal. Cheguei em casa e não lembro mais o que eu tava cantando. Sim. É uma coisa que acontece bastante comigo também. Mas uma coisa assim, tem uma música, eu tenho algumas músicas que são pro Senhor, mas que eu nunca gravei e eu não pretendo gravar. Mas uma música específica, em um momento muito de luta, um momento de desespero, acho que em um momento que eu tava muito mais também sensível ao Senhor, foi assim que eu gravei, eu fiz uma música muito massa, que é totalmente teu, e tipo, eu falei, mano, tem que gravar essa música, por causa que não é uma coisa minha isso. Por causa que muitas coisas são minhas pro Senhor, mas muitas coisas que o Senhor me dá e pra passar para as pessoas. E eu falei assim, mas pai, por que eu vou gravar essa música? Sabe assim, porque eu tenho muito essa coisa, por quê? Pra onde vai? Qual que é o significado de tudo isso? Porque eu gosto muito de perguntar, assim, eu gosto muito de estudar as músicas que eu escuto.
Uhum. Então, assim, eu quero entender o porquê da minha música também. Por que não? Claro. Por que eu não posso perguntar pro senhor? E, tipo, essa música foi com o intuito de levar pra missões. Então, como que eu tô nesse ramo aí de missionário, de indo pra fora do Brasil, ou indo pros lugares onde que tem bastante... que não tem tanto... Como que eu posso dizer? Engajamento em alguns lugares. Mas não importa o engajamento, cara, pra mim hoje. Hoje eu importo com que as pessoas elas conheçam essas músicas, umas músicas que eu vou fazer a composição, e que elas possam olhar pro Senhor totalmente, sabe? Que elas possam ver o Senhor e elas não precisam ficar assim, nossa, que música bonita, mas tem lá no YouTube? Tem lá no Spotify? Futuramente vai ter. Mas, cara, eu não me importo muito com isso. Eu me importo mais com o que as pessoas elas vão ouvir naquele momento que vai sair por parte do Senhor de mim, sabe? E aqui na igreja eu comecei a tocar essa música e as pessoas começaram a pegar essa música e até os velhinhos tava tocando nos cultos de oração, que só velho aí, né? É engraçado até. Daí, Que tá errado, inclusive. Não, tá errado. Não, que tá errado. Que tá errado o quê? Só velhinho vir. Só velhinho vir, tem que vir jovem também. Claro. Uhum. E, cara, até os velhinhos cantando a minha música. E tipo assim, falou, mano, essa música tá ganhando proporção. De repente eu toco no culto de domingo. No culto de domingo, o Senhor tá fazendo assim. A pastora ali falou assim, uau, essa palavra é verdadeira. Isso, o Senhor tá confirmando isso. Falou assim, uau, que incrível, por causa que isso não veio de parte de mim, veio de parte do Senhor. Sim. Daí daqui a pouco eu toco em outra igreja e assim, o Senhor vem confirmar uma coisa que a gente vive e é uma coisa muito, parece que pra mim é palpável, sabe? Sim. Porque assim, a mão do Senhor cuidando daquela música, não é minha aquela música, é a música do Senhor e aquilo é pra Ele. Então assim, tudo que é meu é retirado naquele momento e tudo que o Senhor trouxe pra mim é dado, sabe? E fica a dica aí, só não foi pro Spotify ainda, porque teve um pequeno problema na masterização, que a qualidade ficou mais alta do que o Spotify aceitava. Culpa minha isso aí, tá, gente? Eu que masterizei a música dele e não... Foi mal, desculpa aí. Eu que masterizei a música dele e não me toquei disso. Mas tudo bem, eu vou converter... Vou como eu posso dizer assim, vou remasterizar ela, vai ficar show de novo. Em nome de Jesus, amém. Fica tranquilo. Só não tive tempo ainda, mas vai rolar. Vai rolar. Então, exatamente, eu acho que da mesma forma, né, da terceira, voltando para a segunda etapa que eu tinha comentado das três, né, eu acho que exatamente isso acontece também, né, quando o Espírito Santo te dá uma música, mas aí ele te dá a paz e a ordem de tipo assim, não, agora você vai reproduzir isso. Porque daí, vamos supor, nesse caso, ele tem, como se diz? Objetivos. Sim. Com isso, né? Então, alcançar vidas, tratar no coração das pessoas determinados assuntos através daquela música que ele está te dando. E daí, neste ponto, você vai ser um instrumento utilizado por Deus para tocar essas pessoas. E uma coisa que eu tenho, a gente estava conversando aqui, e que não é que eu tenho repulsa, tá? Mas okay. é que assim, o mundo gospel. Eu entendo muito que existe um mundo gospel, eu acho legal ter alguma coisa, sabe, falando que, nossa, tem essas pessoas, é um grupo que fala assim, é um grupo de pessoas que tá ali, olha, essas músicas elas são cristãs, tá? Mas eu também acho muito legal as pessoas fora dessa bolha, sabe, porque pra mim eu já viro uma bolha, fora dessa bolha falando assim, nossa, que engraçado, essa música tá tocando, igual você falou, tá tocando no shopping, numa loja N, e tipo, tocando música cristã, e tipo, nossa, que interessante, uma música cristã. Mas não é gospel, sacou? Então assim, é muito legal que as pessoas elas olhem com outros olhos fora desse âmbito gospel que a gente já tem colocado na nossa cabeça. Por causa que é uma coisa colocada, né? Por causa que se a gente for parar pra pensar, você não precisava disso. Por exemplo, uma pessoa que eu vejo muito, que é aqui do Brasil, fazendo isso, é a Priscila Alcântara.
ela não se coloca no lugar de gospel e as pessoas falam, você é gospel? Não, eu não sou gospel. Não me coloco, não me faço conotação a respeito de gospel. Então eu acho muito interessante, por causa que eu vejo uma banda, tem uma banda muito legal, que eu esqueci o nome, mas é lá da Inglaterra, de um movimento que tem lá na Inglaterra. Ela faz shows pela Europa toda. E a Europa, para quem não sabe, tem um dos maiores índices de rejeição do cristianismo. Então, assim, do cristianismo eu falo igrejas cristãs evangélicas, não a igreja católica. A igreja católica ela tem os seus pontos ali, show. E daí, o que acontece? Essas pessoas, elas têm o mandamento de ir, né? O id. E, cara, eles fizeram músicas em que se encaixassem em uma versão pop, N lá. E, mano, muito legal isso, sabe? E eles começaram a fazer show. E, cara, esses shows, no final desses shows sempre tem alguém que quer conhecer Jesus, alguém quer vir pro Senhor, sabe? E eles oram por aquelas pessoas, e muitas pessoas elas acabam sendo impactadas por aquilo, sabe? E começam a ser mandadas e enviadas para igrejas locais, para que elas possam ser ministradas, sabe, naquele lugar. Uhum. E elas sejam abençoadas por uma igreja local. E assim, é muito legal isso, cara, por causa que eles não colocam uma placa, falam assim, eu sou IPI, eu sou metodista, eu sou não sei o que lá. Não, a gente só vai com a intenção de nós vamos pregar a palavra do Senhor, não importa onde for, só queremos estar lá falando dele, mas não precisa ser de uma forma direta, sabe? Sim. De uma forma indireta. Isso me lembra muito também. Antes de eu me converter, eu amava uma banda que o nome é Skylet. Isso que eu ia comentar sobre Skylet. E, eu não sabia que era cristã. Tipo, eu ouvia até a música mais famosa deles, Eu Preciso de um Herói. E, sim, tipo, eu nunca parei pra olhar Hero, a letra. Não é o nome da música. Hero. Eu nunca parei pra olhar aquela letra. Eu nunca peguei assim, mas eu tava o tempo todo ouvindo. Eu tinha, assim, os álbuns todos deles baixados no meu celular e eu ouvia, assim, direto. Depois eu fui descobrir, assim, eu me converti em 2018, né? Em 2019 eu tava, assim, na EBD, na igreja, assim, ouvindo. E daí... foi ano passado, 2020, na verdade. E daí um dos nossos líderes começou a dar conselho, né? A gente estava lendo um livro sobre evangelismo, sobre fazer discípulos. E ele falou, daí um dos líderes falou, você tem que ter estratégia para levar o amor de Deus. Tipo, vamos dar um exemplo. Você tem um amigo que gosta de rock. E daí ele fala, você tem alguma indicação de música, não sei o que. Daí ele falou, manda um Skylet pra ele. Uma hora ele vai perceber, mas por que Savior? Por que Salvador? Daí ele vai querer entender. E é exatamente isso. Tinha alguma outra que eu não lembro que pegava exatamente nesse mesmo rolê. Uma vez eu tava falando com um garoto, ele não é cristão, ele jogava RPG com a gente na igreja. E ele falou, você tem alguma indicação de música? E eu lembro de uma música assim que ela... é do John Mark Macmillan, eu acho. Que, eu amo aquela música. Ela tem um estilo assim que uma galera gosta, até quem não é cristã. Eu mando aquela música, é inglesa, uma galera não entende. Daí ouve e fala, gostei disso, o que significa? Daí pega e... vai ver a tradução e tá falando sobre Jesus. E tipo, perfeito, sabe? Estratégias para evangelizar com a música também, né? Sim, isso aí já entra no âmbito de estratégia realmente. Eu ia comentar, inclusive, sobre a Skylet. Foi engraçado você falar. Uma vez... Eu não sei se eu vi num artigo sobre a banda ou se eu vi, tipo, o vocalista, que eu não sei o nome, Barbudão, tá? Falando sobre isso. Que ele falou assim... Tipo assim, a banda, por exemplo, Skylet... ela não tem um rótulo, por exemplo, cristão ou gospel, igual você falou. Eu já comento sobre o que eu particularmente não gosto.
E tipo, eles conseguem entrar onde uma banda rotulada com isso, por exemplo, não consegue entrar. Exatamente. Então eles tipo levam essa mensagem, eu não vou dizer de maneira subliminar, porque eu acho que não é, mas de forma sutil. Sim. De forma sutil, para as pessoas que estão precisando do amor de Deus, que ainda não conhecem e muitas vezes tem até preconceito. Tipo assim, eu já conversei com pessoa que ficava, esse negócio de igreja, tudo careta, aquelas músicas. E eu fico, cara, o que você tá falando? Não tem nada a ver. Sim. E tipo, por exemplo, os caras podem abrir um show de uma banda grande, sei lá, de qualquer estilo, provavelmente rock, e que tipo, as pessoas que estão ali, 95% das pessoas talvez não creem em Jesus, e na hora que eles tipo, sobem lá pra abrir e tipo, tocam uma música deles ou duas músicas deles e tal, sejam impactados pelo Espírito Santo. E acabam olhando e falando, nossa, que diferente, vou ouvir. E daí começa um ciclo, por causa que é muito louco. Por isso que eu não gosto de ser rotulado, sabe? Exato. Então, aí entra naquele negócio do gospel, né? Por que eu falei que eu particularmente não gosto desse nome e nem das proporções que tomou hoje? Na minha opinião, virou uma forma de negócio. Virou um business, virou um multishow. Sim. Tá? Então, eu sou um cantor gospel, uma cantora gospel, não sou uma banda gospel. Assim, querendo ou não, virou um estilo musical. Sim. O gospel. Você pode ver que tipo, todo mundo que fala que é cantor ou cantora, todo mundo não, a gente tá generalizando, mas muitos, a maior parte, segue mais ou menos a mesma ideia ali de melodia, a mesma ideia de música, digamos assim, né? De estilo. Ou também um gospel, daí você fala assim, mas a minha banda é rock, mas ela é cristã. Então você é gospel. Cara, isso quebra bastante também. Porque daí as pessoas assemelham muito com esses como é que eu posso dizer assim, com essas influências que tem tipo, no mundo, assim, que não, às vezes nem sempre são tão legais. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, o gospel hoje é utilizado por muita gente para tipo, alavancar a carreira. Sim. E eu acho isso erradíssimo demais, cara. Assim, beleza, não podemos julgar a pessoa. A gente não sabe se, em alguns casos, se a pessoa está fazendo aquilo de coração puro ou se a pessoa está fazendo aquilo exatamente só para alavancar a carreira. Sim. Mas também tem N exemplos de que foi exatamente só para alavancar a carreira, e inclusive a pessoa falou isso depois. Sim. Então, tipo assim, eu particularmente não gosto dessa proporção e desse caminho que se tornou, abre aspas, o gospel, fecha aspas. Entendeu? Esse virou um rótulo que todo mundo que fala de Cristo agora, as pessoas querem colocar, então você é gospel. É uma coisa que que a banda fazia, quebrava muito, né? Por causa que todo mundo chegava, vocês são uma banda de rock, gospel. Não, a gente é uma banda de rock. Cristã, e ponto. Mas assim, o rock vem primeiro, o cristão vem depois nesse âmbito de musicalidade. Por causa que a gente é uma banda missionária. Sim. Então, uma banda missionária quer dizer então que a gente vai pra fora da igreja, a gente vai pra fora do ciclo gospel, sabe? Para que a gente possa impactar pessoas fora disso, não dentro. Porque vamos supor, daí entra na ideia do Skylet. Sim. Tem outras bandas, sei lá, Flyleaf, se eu não me engano, tem algumas músicas também que falam a respeito do amor de Deus. Outra que eu esqueci o nome, até gostava de ouvir, mas fugiu o nome, que é um nome diferente. Enfim, o que acontece, né? Vamos supor, você tem uma banda que ela é gospel, é rotulada gospel e ok. Cara, se ela vai fazer, primeiro que assim, muitos do que ela vai fazer, principalmente no início, é só dentro das igrejas. Ok. Sim. Tá errado? Não tá errado, às vezes pra como é que eu posso dizer assim? Pro intuito da banda, ok, então, né? Mas assim, eu particularmente não acho muito interessante do meu ponto de visão particular, porque você não tá praticando o ID. Você tá pregando pra quem já é salvo. Sim. Entendeu? Então, tipo, aí vamos supor, uma banda gospel, ela vai fazer um show,
exemplo, entre aspas, mas vai tocar em algum lugar, por exemplo, que seja, sei lá, numa praça, tal. As pessoas que vão ouvir são as mesmas pessoas que ouviam lá dentro da igreja. Não vai ter um engajamento tão forte em trazer pessoas que não são cristãs, por exemplo. Porque não é um estilo que atrai muito quem não é cristão, digamos assim, né? Sim. Que não crê em Deus. Diferente, por exemplo, quando você tem uma banda, não só de rock, né? Sim. Mas pode ser de qualquer coisa. Forró, funk, tanto faz. Né? Forró, funk, pop, eletro, sei lá, cara. Todos os estilos. Thrash metal. Inclusive eu participei de uma banda de thrash metal. É verdade, a gente tá esquecendo. O Paulão Rock and Roll, chamava DTO, né? Deus Te Ouviu, a tradução. Cara, era muito legal e foi massa. Por exemplo, a gente tinha essa banda, era um thrash metal cristão. Nela eu era baterista e fazia, acho que pouquíssimo vocal. Enfim, e daí, tipo, na época que a gente começou a criar essa banda, a gente começou a tocar e fazer umas músicas e tal. A gente tocou, tipo, uma vez, que foi, tipo, aqui na igreja, foi um louvorzão que teve, a gente abriu o louvorzão. Foi engraçado. Foi engraçado porque as pessoas não estavam esperando. Sim. E as pessoas não estavam esperando, foi um negócio diferentão, assim, né? Só que logo depois disso, tipo, a próxima vez que a gente tocou, se eu não me engano, foi num evento que teve aqui em Biporã, chamado Urbac Fest, se eu não me engano, que era uma banda que chamava Urbac, e eles iam tocar, obviamente que eles eram a banda principal, só que eles iam chamar mais 2 bandas pra tocar antes deles. E daí a gente conversando com um dos integrantes e tal, e ele falou assim, mas isso é uma banda do quê? A gente é uma banda de thrash metal, cristã e tal. Daí ele falou assim, pô, que massa, hein? A gente mostrou mais ou menos o som pra eles e ele falou assim, faz o seguinte, vamos abrir lá, tal, vocês tocam umas 3 músicas antes. E daí eu falei assim, beleza. E daí a gente foi lá, tipo, abriu. Assim, digamos, trocando em miúdos, assim, né? Um resumo. Cara, eu não sei quantas pessoas tinha naquele lugar lá, mas, tipo, a gente conseguiu falar da palavra de Deus pra, tipo, cara, umas pessoas que tinham, inclusive, até, entre aspas, preconceito, porque achava que a música cristã e tal era só o que eles viam, sabe, aquela música mais contida, mais tranquila, um negócio mais... Que o cara que curte o rock, o cara que é mais pra frente, o cara que curte uma música eletrônica, que é mais dançante e tal, não vai curtir. Sim. Um exemplo que a gente tem é a Fabi, né? Ela que gravou no último episódio com a gente, quando ela se converteu, levaram ela pra igreja e, tipo, naquela de, não, a galera toca rock. Dela via, nossa, legal, tô gostando daqui. Daí foi indo, daí chegou uma hora que Deus pegou, né? Mas... Deus foi lá, Deus foi lá, pegou assim, deu uma laçada e... Deus pegou ele. Deus pegou, claro. Mas, tipo, não era... Ela tinha todo o preconceito que eu mesmo tinha antes de entrar pra igreja. E... de repente aquilo foi quebrado simplesmente por perceber que não era só naquele calminho, tranquilo e às vezes até vazio, né? Tem umas músicas que acabam sendo muito mais louco, pesado. Acabam sendo muito mais só música do que a adoração sincera. Muitas vezes eu sinto um pouco disso. Mas ela via, e não é só aquilo que esperava, é algo... Mas tem coisa mais agitada, tem músicas que tem uma qualidade real como música e não só como música, mas como adoração. Elas são sinceras, elas carregam algo. Sim. É que não tem como você falar pra uma pessoa de algo e, tipo, se isso que a forma como você for falar pra ela não for de uma forma que ela entende, né?
Então Fiz de louco pra ganhar os loucos e... Exato. Você tem que falar com ela numa linguagem que ela entende. Sim. Entendeu? Só que daí, o Carlos falou um negócio interessante, você tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, você tem que prestar atenção, sempre que você for fazer uma composição, alguma coisa nesse sentido, aonde tá o seu coração, qual que é o intuito. Porque, tipo, tem música que às vezes eu ouço que, tipo, nossa, o instrumental é monstro, tipo, muito legal. Ou até a mensagem da música fala de alguma coisa do evangelho, uma mensagem bacana, mas você não sente aquele agir do Espírito Santo ali. Sim. Você entendeu? Aí às vezes você escuta uma música que tem uma melodia de 4 notas, 2 frases, que tipo quebranta completamente seu coração. Então, por mais, vou dar um exemplo assim, se você que está nos ouvindo, se você tem uma banda que tem esse intuito mais de entrar onde o, abre aspas, gospel, fecha aspas, não entra, e levar a palavra de Deus para esses lugares, não é só por causa disso que você vai fazer umas músicas aleatórias e pensar que vai estar fazendo alguma coisa. Esteja totalmente sensível ao Espírito. Você tem que estar sensível ao Espírito Santo. Sabe? Porque aí é o Espírito Santo que vai te dar a estratégia, vai te dar a forma, vai te dar a música, vai te dar o local, vai te dar tudo. Né? Sim. No âmbito cristão, a gente está falando agora, só para encerrar, é que é muito importante isso, sabe? A gente ter essa introdução em falar a respeito de música cristã. Sim. Mas não só música cristã. Então assim, a gente tá levando a música cristã para fora da igreja. E é uma coisa que eu acho muito legal. E uma coisa que eu acredito, o Carlos acredita, o Pedro acredita, e a gente está levando para fora. E é essencial isso para nós. Eu vou colocar minha música não como gospel, eu vou colocar minha música como folk rock. E assim, é uma coisa muito incrível, por causa que acredito que eu tenho essa influência e vocês vão ouvir, vai ser muita influência disso. Robertinho Gospel fica legal, hein? Nossa, que ridículo, gente. Misericórdia. Mas é isso, gente. Um abraço. Podcast mais grande que vocês tiveram até hoje. Verdade. Só um detalhe, o Pedro bateu o recorde nosso. Verdade. O cara, bateu o recorde do Brunão. Mas dá pra conversar mais aqui. A nossa editora vai ficar doida com a gente. Mas é isso, gente. Pede desculpa agora. Senão depois... Foi mal. Mas assim, fica assim mesmo. Um abraço. Siga a gente nas redes sociais. Siga o Pedro tambémzinho. Siga o Carlinhos, siga eu, siga o nosso podcast. Meu Insta, @PedroMaiocchi. Isso. Com Q ou E. Maiocchi. O nosso YouTube. E é isso, gente. Um abraço, um beijo e até a próxima. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe a todo mundo. Muito obrigado, foi um prazer participar com vocês. Valeu, galera. É nóis.